Já se fazia presente, louvado seja Deus, que você possa dar lugar para Ele, dar espaço para Ele tocar o seu coração, para Ele tocar a sua vida nessa noite, para Ele lhe convencer daquilo que precisa ser convencido, para Ele lhe instruir, louvado seja Deus, porque o Senhor já está falando como Ele sempre faz, como Ele sempre fala, mas muitas vezes o nosso coração, não é? Ou as nossas emoções, sabe lá o que, está tão endurecido e nós não percebemos a presença do nosso Senhor ao nosso lado, né? Como se nós estivéssemos em um lugar qualquer, uma reunião social qualquer, em que nós sentamos, nós ouvimos, nós cumprimos os ritos e depois nós vamos para casa e seguimos a nossa vida da mesma forma, como se nós não estivéssemos estado diante de Jesus, daquele que faz milagre, daquele que opera maravilhas, daquele que muda a história, daquele que muda circunstâncias, louvado seja Deus. Enquanto eu ouvi aqui o pastor falando a respeito, né, da volta de Jesus, muitas vezes nós não temos deixado que a palavra toque, que ela entre nos nossos corações. Isso tem acontecido porque muitas vezes a nossa mão ela tá assim. E aí quando a palavra vai chegando, ela topa lá no nosso dedo e a gente empurra lá pro outro, né? É pro outro, né? A gente tá apontando o outro. Opa, isso é pro pecado do outro. Isso é pro pecado do fulano. Muito bom, Jesus. É pro pecado do ciclano. Mas a Bíblia diz pra gente que a gente tem que tirar o apontar o dedo e o falar iniquidade. Aleluia. Esse é um verdadeiro jejum que agrada a Deus. Aleluia. É tirar o apontar o dedo e o falar iniquidade. Porque quando a gente faz isso, que é exatamente o que o Senhor me mostrava. A gente assim, pessoas assim. E aí a palavra, em vez de entrar no coração dele, porque naquele dia vai ser eu e Jesus, é você e Jesus, é o pastor e Jesus, não vai ter um irmão para você dizer, opa, fala com ele primeiro, Jesus, era o pecado dele, não, é você e ele. E aí cada um vai ter que dar conta, vai ter que se apresentar, como disse aqui a irmã, não é? Que se colocou muito bem numa posição de servo, porque se você receber uma missão, você é servo, você tem que cumprir alguma coisa, e aí você chega lá para aquele que te ordenou. Se você é um servo obediente, um servo temente ao seu Senhor, você quer cumprir aquilo que ele te ordenou, você quer cumprir a missão que ele colocou em tuas mãos, e aí você vai dizer o quê? Você fez ou você não fez? Você vai prestar contas de quê? Louvado seja Deus. E naquele grande dia vamos ser somente nós, eu e o Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso, de estar você e Deus ali, você diante do tribunal ali do Senhor, do juízo, porque a Bíblia diz que ele vai estar naquele dia como grande juiz, reto, justo juiz. Louvado seja Deus. Ele não vai adiantar as nossas desculpas, não é? O porquê, porque não vai ter lugar para isso. Então a gente entende que é algo muito sério, louvado seja Deus, e que nós possamos deixar o Senhor falar aos nossos corações, que nós possamos dar lugar para Ele, porque como diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir, aleluia, eu entrarei, aleluia, com Ele cearei, louvado aleluia. Seja Deus. O desejo do nosso Senhor é tocar cada um aqui individualmente. Então, eu quero te convidar nessa noite a entrar na presença do Senhor, a dar lugar para Ele, a deixar Ele falar com você. Tira todas as queixas, tira todas as desculpas e escuta o que Ele tem para dizer para você nessa noite. E quando eu te digo isso, é porque eu tenho a certeza, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem algo para falar com você. Porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite com um propósito, com um objetivo. Cada um que está aqui veio com um objetivo. O Senhor trouxe, foi cuidado do Senhor, aleluia, trazer você da sua casa até aqui, aleluia, com o propósito de falar aleluia. Com você. Louvado seja aleluia. Deus. Eu gostaria de ler com a igreja no livro de Isaías, louvado seja Deus, Isaías capítulo 6, uma passagem muito conhecida da igreja, palavra que tem estado no meu coração essa semana, louvado seja Deus, a partir do versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, glória, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Louvado seja Deus. Passagem muito conhecida, não é? A história do profeta, o momento em que ele teve ali uma visão do trono, uma visão tremenda, não é? Louvado seja Deus, uma visão que um dia nós também vamos ter, uma visão desse trono, louvado seja Deus. E que aquele profeta, homem de Deus, temeu naquele momento, né? Porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Então, muitas vezes nós ainda estamos, como eu dizia anteriormente, não é? Cheios das nossas desculpas. Mas quando chegar aquele momento que nós estivermos diante dele, nós não vamos ter, os nossos joelhos vão se dobrar e a nossa língua vai confessar que ele é Senhor, que ele é santo, louvado seja Deus. Mas como estava aqui o profeta confessando o seu pecado, a sua iniquidade, ele olhou: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Talvez na nossa pequenez, no nosso dia a dia, olhando para toda a sujeira que está diante de nós, nós não conseguimos imaginar, ter noção do que é a santidade do Senhor. Nós só conseguimos entender pela sua palavra. Quando nós nos dedicamos a estudar a sua palavra, nós começamos a entender o que é a santidade dele. Mas se nós deixarmos pelo nosso entendimento, pelo que nós vimos e ouvimos no dia a dia, nós não vamos conseguir imaginar o que é essa santidade. Mas os serafins ali estavam clamando: ele é santo, ele é santo, ele é santo. E o profeta, ao olhar aquela visão, ele diz: eu vou perecer. Eu vou perecer. Louvado seja Deus. Mas no momento em que ele confessa o seu pecado, e aí nós vimos a misericórdia do Senhor, que essa misericórdia ela ainda dura. A Bíblia diz que ela dura para toda a eternidade, de geração em geração. E essa misericórdia hoje ela está disponível para nós. E o profeta, quando ele confessa ali, ele alcança a misericórdia, porque sem mesmo que, antes que ele pedisse, não é? Ô Senhor, me perdoa, como nós muitas vezes oramos, ele só disse: eu vou perecer, porque o meu pecado é esse. Louvado seja Deus. E o Senhor, que sonda os corações, diz a sua palavra, que ele sonda os corações e prova os pensamentos. Naquele momento, ele é purificado, né? Glória a Deus, aleluia! Tocado, né? Os seus lábios com brasas vivas ali. E é dito para ele: eis que a tua iniquidade foi tirada. Louvado seja Deus. Aleluia. E é exatamente essa oportunidade que nós temos ainda hoje. A oportunidade de termos os nossos pecados perdoados. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia em que nós não vamos mais poder voltar atrás. E esse grande dia é aquele dia do juízo final. No dia do juízo final, nós não vamos ter mais a oportunidade de dizer: ô Senhor, é verdade, tudo isso que está aí, me perdoa. Acabou. Acabou. É hora de sentença. Vai ser hora de sentença. Não vai ser mais hora de confissão e de perdão como nós temos hoje. Louvado seja Deus. Eu não sei o que se passa no teu coração, eu não sei o teu dia a dia, eu quero deixar isso bem claro para você. Eu estou trazendo aqui o que o Espírito Santo está me direcionando, mas naquele grande dia vai ser dia de sentença. Aleluia! Vai ser dia de sentença. Ou você vai para o céu, ou ele vai dizer: apartai-vos de mim.
porque eu não vos conheço. Louvado seja Deus. A Bíblia já descreve, tem duas sentenças. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. E a outra sentença é: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Não tem outra sentença, são somente essas duas. Louvado seja Deus. Que nós possamos dar lugar para o Senhor, que nós possamos ouvir a voz dele, que nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que ele tem preparado para nós nessa noite, porque são grandes coisas. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.